Olá pessoal, tudo bem? Vamos dar continuidade ao conteúdo de funções oxigenadas, tá? E hoje nós vamos ver finalzinho de funções oxigenadas, que são sais orgânicos e anidridos. Eu até havia falado um pouquinho sobre sais orgânicos na aula anterior, né? E nós vamos ver hoje as funções nitrogenadas, aquelas que apresentam nitrogênio na cadeia carbônica. Ok? Vamos lá? Bem, vamos então ver sais de ácidos carboxílicos, que são os sais orgânicos, tá? Então, estes sais, eles são compostos derivados dos ácidos carboxílicos, que é pela substituição do átomo do hidrogênio da carboxila, ou seja, que tem aqui, né, ó, carboxila é esse aqui, o átomo de hidrogênio estaria aqui, a carboxila é essa aqui, ó, C dupla O, OH. Então, este hidrogênio é substituído por um cátion. Normalmente, o cátion é metálico ou íon amônio, tá? O grupo funcional aqui que é substituído. Característica, é um cátion monovalente, tá bem? Então, ele restringe-se a alguns elementos lá da tabela periódica. Bom, são produtos da neutralização de um ácido carboxílico, certo? Então, assim, ó, para neutralizar um ácido, eu preciso ter uma base, ou também chamado de hidróxido. Nesse caso aqui, né, o ácido etanóico com o hidróxido de sódio. Então, vai ser etanoato de sódio ou acetato de sódio. Como é a nomenclatura? É o nome do ânion, certo? Mais o nome do cátion. Só que o nome do ânion vai ser com sufixo. Então, etanoato, certo? Ó, etanoato de sódio. Então, aqui, de sódio. Também chamado esse acetato de sódio. Mais uma vez aqui um pouco sobre a nomenclatura, né? Ó, 2 carbonos, etano, etanoato de sódio. Aqui, 1, 2, 3, 4, 5, pentanoato de sódio. Benzeno, benzoato de amônio, tá? Ou isso aqui não é sódio, não é potássio, né? Ó, pentanoato de potássio. Aqui, butanoato de ferro 2, ou ferroso, ou butanoato ferroso. Se você for aqui expandir essa cadeia, você vai ver, ó, 4 carbonos, butanoato de ferro 2. Ok? Principal utilização, pessoal, dos sais de ácidos carboxílicos. Os sais de ácidos graxos, eles são utilizados no cotidiano como sabões. Os mais comuns dos sabões de sódio, tá? São esses aí, ó, como está representado a seguir. É o dodecanoato de sódio. Então, 12 carbonos aqui. Então, são os ácidos graxos aí. Ok? Bom, anidridos. A gente vai perceber que essa parte aqui é bem curtinha, tá? Então, os anidridos, eles são compostos orgânicos obtidos pela desidratação intermolecular ou intramolecular de ácidos carboxílicos. O grupo funcional de um anidrido é esse aqui, ó, o que vai caracterizar ele, certo? Então, o que é que acontece, pessoal? Vamos ver aqui uma desidratação intermolecular, certo? Então, o ácido etanóico, então tem 2 ácidos etanóicos, então sai esse aqui, ó, o hidrogênio do primeiro e a hidroxila do segundo, para formar o que, ó? Aqui, para formar água. E aí a molécula se une aqui, formando o anidrido etanóico, também chamado de anidrido acético. Essa relação ocorre com catalisador, certo? E aqui também por meio de aquecimento, calor. Ok? Vamos ver uma desidratação intramolecular. Então, olha o que acontece aqui. Na mesma molécula intermolecular, entre moléculas diferentes, intramolecular, na mesma molécula, sai o hidrogênio e a hidroxila para formar água, né? Antes eu tenho o ácido fitálico e agora eu tenho o anidrido fitálico. Também ocorre em presença de catalisador e calor. Ok? Qual é a nomenclatura dos anidridos? Ela é composta pela palavra anidrido, seguindo do nome dos ácidos de origem em ordem alfabética. Quando o anidrido possui cadeias iguais, não precisa repetir o nome do ácido. Por exemplo, tenho aqui, ó, tudo aqui é o ácido etanóico. Então vai ser anidrido etanóico ou anidrido acético. Os dois aqui é o ácido propanóico. Então vai ser anidrido propanóico. Se tiver diferente, eu tenho o butanóico e o pentanóico. Seguindo a ordem alfabética, ó, primeiro B, depois P. Anidrido butanóico, pentanóico. Ok?
Um anidrido importante, pessoal, aqui, ó, que nós temos é a aspirina. Então, anidridos podem formar ésteres com fenóis, sendo úteis na produção de medicamentos, como o ácido acetil salicílico, né? Tenho aqui o ácido salicílico, mais o anidrido acético, né, formando a aspirina, também chamada AS, ácido acetil salicílico, e aqui, como produto secundário, temos o ácido acético, o vinagre. Bem, vocês perceberam que essa é bem curta, porque só faltavam essas duas para nós concluirmos as funções oxigenadas, mas não saia daí que agora nós vamos ver as funções nitrogenadas, ok? Calma, vamos para a próxima. Vamos agora para as funções nitrogenadas, que são aquelas que apresentam nitrogênio na cadeia carbônica, ok? Bom, a primeira delas são as aminas. As aminas podem ser consideradas como derivados da amônia, NH3, onde os hidrogênios são substituídos por grupos orgânicos. Elas são classificadas em primárias, secundárias e terciárias. Como é que é uma amina primária? Nós temos lá a amônia, né, que é o NH3, ó, a amônia é bem assim, tá? NH3. Então, na primária, esse hidrogênio é substituído por um grupo funcional, certo? Um radical alquila hidrocarboneto, é uma amina primária. Já para aminas secundárias, são substituídos 2 hidrogênios por 2 grupos funcionais, alquila. Já a amina terciária, o hidrogênio por 3 grupos alquílicos, ok? Então, essa é a classificação inicial das aminas. Bom, a nomenclatura das aminas primárias é feita utilizando o sufixo amina depois do nome do grupo ligado ao hidrogênio. Então, ó, grupo orgânico mais il mais amina. Então, ó, metilamina, metilamina. Etilamina, etilamina. Isopropilamina, isopropilamina. Tercbutilamina, tercbutilamina. Ok? Isso para as aminas primárias. Em aminas mais complexas, o grupo NH2 pode ser citado como um substituinte da cadeia principal pelo prefixo amino, junto com as ramificações, ou no final com o sufixo amina. Vamos lá. Nós temos esse daqui, né? Ó, numerando a cadeia, certo? Então, vamos ter o quê? Ó, mais próxima da função, certo? A numeração. Toda aquela regra que nós vimos anteriormente. Então, eu tenho 4-amino 2-feniloct 2N. Ou pode ser 4-feniloct 2N4-amina. Próximo. 1,4-diaminobutano. Ou pode ser butano 1,4-diamina. Então, ok? Bom, pessoal, mas antes de nós prosseguirmos, aconselho vocês a fazerem as devidas anotações que vocês julgarem necessárias para o aprendizado de vocês, tá? Vamos lá. As aminas primárias também podem ser nomeadas citando-se o nome do hidrocarboneto de origem com elisão do O terminal, seguido do sufixo amina. Vamos lá. Butan 2-amina, ou seja, 2-aminobutano. Esse outro, 3-metilbutan 2-amina. 2-amino, 3-metilbutano. Esse aqui, 2-fenil, 3-metilbutan, 1-amina. 1-amino, 2-fenil, 3-metilbutano. Pessoal, analisem essas estruturas, vejam a numeração, relembrem aquelas regras de numeração, prioridade, né? Então, função tem prioridade sobre ramificação, né? Função tem prioridade sobre insaturação, que também tem prioridade sobre ramificação. Ok? Bom, as aminas voláteis geralmente possuem um odor nauseante ou desagradável. Tá? Os exemplos abaixo são produtos da decomposição de proteínas por bactérias. Então, ó, a lisina, quando sofre decomposição, forma a cadaverina. Já a ornitina forma a putrescina. Não preciso nem dizer que cheiro é esse, né? Vocês já perceberam. Então, em aminas secundárias e terciárias, o grupo maior ligado ao nitrogênio é citado como grupo principal, junto com o sufixo amina.
Os outros grupos são citados em ordem alfabética, precedidos da letra N. Então, quando os grupos são iguais, pode-se usar os prefixos de quantidade di e tri. Vamos lá. Então, olha só como é que é feito. Então, vamos lá. Cadeia principal está aqui, maior quantidade de carbonos, né? E nós temos aqui, ó, etil e metil. Ordem alfabética, N-etil, N-metil, propilamina. Segundo, cadeia principal, 2 carbonos, nós temos metil, N-metil, etilamina. Terceiro aqui, ó, N-etil, então a cadeia principal é essa daqui, fenilamina, ou N-etil, anilina. Ok? Então, olha só, quando as pessoas estão apaixonadas, né? Então, é isso aí que... essa substância aí que está agindo em nosso organismo. Bom, N-etilfenilamina ou N-etilanilina, a química da paixão, né? Mas apesar da gente associar a paixão ao coração, a flecha do cupido primeiro põe um fogo no cérebro. Uma das substâncias responsáveis pelas descargas de emoções para o coração e as artérias é a dopamina, um neurotransmissor da alegria e da felicidade liberado no organismo para potencializar a sensação de que o amor é lindo. Uma outra substância que também está associada à sensação de enamorado é a etilfenilamina, também chamada de etilanilina. Uma curiosidade bem apaixonante, não é isso? Bom, aminas secundárias e terciárias complexas, pessoal. Então, nós vemos aqui, ó. Vamos lá. Cadeia principal, certo? Então, eu tenho N-etil aqui, ó. 3-metil-butan-2-amina. Tá? Uma curiosidade aí também, em um exemplo de aplicação. A trimetilamina é o principal componente do forte cheiro de peixes, tá? Então, ó, 3-metil, né? Ao invés de eu dizer NNN, trimetil, então eu digo trimetilamina. Uma amina importante, a anilina, ela é utilizada como matéria-prima na fabricação de corantes. O fato da fenilamina ter sido a matéria-prima do primeiro corante sintético em 1856 fez com que a palavra anilina passasse a ser utilizada como sinônimo para corante na linguagem popular. Púrpura do Tyrian. O corante púrpura do Tyrian, pessoal, era feito de um líquido secretado por moluscos. Eram necessários 12.000 moluscos colhidos para criar 1,4 gramas da substância. Isso tornou seu preço elevadíssimo e, consequentemente, um símbolo de riqueza na época grega e romana para atingir togas e na Idade Média para decorar manuscritos. Tá? Curiosidade de aplicações aí das aminas. Bom, uma outra aplicação são os alcaloides, que são compostos heterocíclicos nitrogenados de caráter básico, de origem vegetal, que possuem acentuada ação fisiológica, atuando como tóxicos e alucinógenos. A utilização de alguns alcaloides pode causar dependência química ou até mesmo a morte. Os exemplos mais comuns são a nicotina, o que está lá no cigarro, e temos a cocaína e a morfina, que também é utilizada de forma hospitalar. O filósofo grego Sócrates, ele foi sentenciado à morte, sendo condenado a tomar um extrato vegetal que continha um alcaloide extremamente tóxico, com o nome de coniina. Um alcaloide do cotidiano é a cafeína que se encontra no café, chá, pó de guaraná, etc. Tá? Uma curiosidade. Alguns antropólogos defendem a tese, pessoal, de que os humanos têm predisposição ao uso de drogas, porque a espécie evoluiu para procurar plantas ricas em alcaloides. Consumir essas plantas poderia ter sido uma estratégia básica de sobrevivência. Alcaloides como nicotina e cocaína poderiam ter sido explorados pelos nossos ancestrais para ajudá-los a suportar condições ambientais difíceis. Por exemplo, até recentemente, os aborígenes da Austrália usavam o pituri, uma planta rica em nicotina, para viajar pelo deserto com pouca comida. Nos Andes, algumas comunidades ainda mascam folhas de coca para trabalhar em altitudes elevadas. Então, curiosidade interessante aí da aplicação dos alcaloides, né? Bom, basicidade das aminas. As aminas, pessoal, são consideradas as bases orgânicas.
E a origem da basicidade das aminas é o par de elétrons livre do nitrogênio, que está aqui, que pode ser doado para esse cátion H+. Portanto, as aminas podem atuar como bases de Bronsted ou bases de Lewis. Então, nós temos aqui, ó, novamente o par de elétrons doador. Então, mais algumas características. O odor característico do peixe é provocado por aminas. Pode-se abrandar este odor adicionando-se ao peixe uma substância ácida. Então, limão, por exemplo, né? Vinagre. Uma delas é a metilamina. É um produto gasoso formado na decomposição da carne de peixe, responsável pelo odor característico que impregna as mãos de quem trabalha com peixe. A prática mostra que é mais fácil remover o odor de peixe das mãos esfregando primeiro com suco de limão ou vinagre e depois lavando com água pura do que diretamente com água e sabão. Tá? Então, o ataque enzimático e microbiano às proteínas dos peixes libera aminas voláteis, que são responsáveis pelo cheiro de peixe podre. A principal amina liberada nesse processo é a trimetilamina, que nós já vimos. Tá? Então, pessoal, mexeu com peixe? Antes de lavar a mão com sabão, passa limão ou vinagre, que ajuda bastante a tirar o cheiro das mãos. Ordem de basicidade. Então, a ordem é a seguinte, pessoal, das aminas. As aminas secundárias são mais básicas que as primárias, que são mais básicas que as terciárias, que elas são mais básicas que a amônia e que são mais básicas que as aminas aromáticas. Ok? Então, nós temos aqui, né, a constante de basicidade de cada uma em valores. Próximo grupo funcional são as amidas. Eles são compostos que possuem pelo menos um grupo acila ligado a um átomo de hidrogênio. O grupo acila é esse aqui, ó, RC≡O, tá? E aí o grupo funcional em uma amida vai ser assim, ó, onde R ele é um hidrocarboneto, radical alquila. Então, nós temos aqui, ó, alguns exemplos de amidas e sua nomenclatura. 3 carbonos propan, então propanamida. Aí aqui, ó, numera-se a cadeia a partir da extremidade mais próxima da função, que está aqui, né? Aí vai ser 4-etil, 3,5-dimetil, hept, 3-en, porque ligação dupla, amida. Então, 4-etil, 3,5-dimetil, hept, 3-enamida. Aqui, benzeno-carboxiamida, ou fenilmetanamida, ou também benzamida. Ó, certo? Né? Aromático, benzamida. Vocês podem ver essas 3 nomenclaturas em algum momento, ok? Bom, para as amidas de cadeia cíclica, ou seja, de cadeia fechada, a nomenclatura recomendada pela EUPAC é a seguinte: ciclo, mais o nome do hidrocarboneto, mais carboxiamida. Então, eu tenho aqui, ó, 4 carbonos, ciclobutano, carboxiamida. Aqui, benzeno carboxiamida ou benzamida, que nós já vimos anteriormente. Ok? Mais algumas nomenclaturas, que agora são amidas monossubstituídas, onde um hidrogênio é substituído por um radical alquila, e amidas dissubstituídas, onde os 2 hidrogênios são substituídos por radicais alquilas, que são hidrocarbonetos. Como é que faz? Então, coloca o N antes, né? Então, N-metil pentanamida. Aqui, ordem alfabética, N-etil, vai ser esse primeiro, né? Ó, N-etil, N-metil, benzamida. Ok? Então, aqui são aminas monossubstituídas e essas são aminas dissubstituídas. Amidas, quer dizer. Principal amida é a ureia ou a metanodiamida. Então, é um sólido branco cristalino, solúvel em água, que constitui um dos produtos finais do metabolismo dos mamíferos, sendo eliminada pela urina. A ureia, pessoal, é largamente usada como adubo na alimentação do gado, na produção de hidratantes, como estabilizador de explosivos e na produção de resinas. Vários derivados da ureia são importantes na medicina. Ok? Então,
Com relação à ureia, novamente, né, nós já falamos que vários derivados são importantes na medicina, como a classe de barbitúricos, substâncias utilizadas no tratamento da ansiedade e agitação de pacientes, principalmente indivíduos com problemas psiquiátricos. A base desses medicamentos é o ácido barbitúrico, que pode ser obtido pela reação da ureia com o ácido malônico. Então está aqui, ó, o ácido malônico mais ureia, formando o ácido barbitúrico, que ajuda aí para pessoas que apresentam problemas psiquiátricos, ok? A mistura de barbitúricos e bebidas alcoólicas é extremamente perigosa. Jimi Hendrix, um dos mais carismáticos guitarristas da história do rock, foi vítima dessa mistura e morreu aos 27 anos, focado no próprio corpo. Em 2003, a revista Rolling Stones classificou Jimi Hendrix como o melhor guitarrista na sua lista de 100 maiores guitarristas de todos os tempos. Uma reação importante. Esta aqui, ó. Essa reação, ela libera gás amônia, tá? Ele é tóxico e possui cheiro forte. Essa é a reação que produz o forte odor da urina. Então, ó, a reação aqui, certo? Mais água formando amônia gasosa. Por isso que a gente sente aquele cheiro, né? Forte. Vamos ver uma notícia, pessoal. O concreto virou pó. Os ferros estão à mostra. O estrago é grande. A culpa? Xixi demais. Eu passo antes, tem um ali escondidinho num cantinho, ali fazendo um xixizinho. Acho que é costume do baiano, é triste, mas é a realidade. Essas colunas sustentam um dos viadutos mais movimentados de Salvador. Olhando assim, de perto, a gente vê bem que o problema é realmente o xixi, porque só a base da coluna está corroída. A urina, ela é muito ácida e salgada. Para recuperar a estrutura, lá se vai dinheiro público. R$500 mil só neste viaduto. Depois de recuperada, a coluna vai receber um tratamento especial. Um tratamento antiácido, anti-xixi. É uma pintura. Uma pintura à base de resina epóxi que vai tornar o pilar impermeável e resistente a meios ácidos. Eu espero que dure aí uns 10 anos e que as pessoas não voltem a utilizar os pilares como sanitários. E o problema é enorme e em toda a cidade. São dezenas de passarelas e viadutos comprometidos. Há pouco mais de um ano, a queda de uma das arquibancadas do estádio da Fonte Nova revelou a gravidade do hábito do baiano de fazer xixi em qualquer lugar. Nem o professor de engenharia tem uma solução para o problema. É uma cultura que deve ser banida, mas acho difícil. Não vejo isso em outras capitais do Brasil, mas aqui realmente é uma intensidade maior. Então, pessoal, percebemos o que a urina pode causar, né? Então, ela é extremamente ácida e pode causar esses danos. Então, vamos evitar usar os pilares de banheiro. Nossa próxima função orgânica são os nitrocompostos. Eles são compostos orgânicos derivados do ácido nítrico. Em sua nomenclatura, usa-se o prefixo nitro, do nome do hidrocarboneto correspondente. Então, olha só, aqui, ó, numerando a cadeia, utilizando as regras, então, 2-nitrohexano. Aqui, 2,4,6-trinitrotolueno, tá? Tolueno é esse daqui, ó, ok? Aqui, nitrobenzeno. A dinamite militar é uma mistura de 75% RDX, 15% TNT e 10% de aditivos estabilizantes e plastificantes. As siglas são uma apologia ao seu poder de destruição. Royal Demolition Explosive. Essa mistura ficou popularmente conhecida como C4 devido aos filmes de ação. Então tá aqui, pessoal. Nós temos aqui os nitrocompostos, tá? Que são utilizados como explosivos. Então, o nitrometano, pessoal, é utilizado em motores denominados top fuel, que são projetados para queimar combustíveis de alta potência. Uma utilização do nitrometano são as corridas de dragsters, carros de corrida que chegam a ultrapassar a velocidade de 500 km por hora. Nós vimos aí, né, extremamente volátil e realmente são combustíveis muito, muito voláteis mesmo, tá? E aí, como exemplo, nós temos a nitroglicerina, sigla TNG, que é uma substância líquida
oleosa, altamente instável e explosiva que foi descoberta em 1847 pelo químico italiano Sobrero. A sua detonação espontânea pode ser causada facilmente por aquecimento ou por um simples choque mecânico. A nitroglicerina é um éster inorgânico, tá? Então aqui mais um derivado dos nitrocompostos. Vamos ver um vídeo aqui que pode explicar um pouco mais? Então olha só. Tem um pouquinho de nitroglicerina, tá? Que tem. Even slowed down more than 500 times. The explosion is incredibly fast. Então ele falou assim, que reduzida a velocidade, né? 5 vezes menos. Ele disse que a explosão é realmente muito rápida. Então, com relação à dinamite, devido à sua grande instabilidade, muitas pessoas perderam a vida tentando trabalhar com essa substância. Até o problema ter sido resolvido pelo químico sueco Alfred Nobel. Foram vários os acidentes explosivos no laboratório, inclusive um que ocorreu com seu irmão, Emil Nobel, e outras pessoas morreram. E aí Nobel experimentou misturar nitroglicerina com vários aditivos, numa tentativa de torná-la estável. Ele logo descobriu que a mistura da nitroglicerina com um certo tipo de argila chamada Kieselguhr era muito eficaz. Ela tornava o líquido instável em uma pasta sólida, estável e maleável. No ano seguinte, em 1867, ele patenteou a mistura com o nome dinamite, Dynamite. Atualmente, a dinamite é feita com nitroglicerina, nitrato de amônio e nitrato de sódio, 2 outros explosivos, polpa de madeira e um pouco de carbonato de cálcio para neutralizar os excessos de ácidos que podem estar presentes. Então está aqui a reação, né, ó, da dinamite, e a dinamite de Nobel precisava de um detonador para causar explosão. Este era o HGONC, também inventado por ele, certo? Então uma curiosidade aí interessante. E a propósito, né, da dinamite era, segundo Nobel, auxiliar na construção civil, mas na Primeira Guerra Mundial foi logo adotada como arma extremamente mortal. Logo, após o fim da guerra, um jornal publicou erroneamente o obituário de Alfred Nobel, sem este ter realmente morrido. Nobel percebeu que seria lembrado como o homem que criou o explosivo e causou tantas mortes. Para limpar sua consciência e seu nome, ele criou um instituto, que anualmente distribui prêmios para trabalhos relevantes em medicina, ciência e paz, que são os prêmios Nobel, né? Bom, nós temos agora a nossa função orgânica chamada de nitrila. As nitrilas são compostos orgânicos obtidos a partir do ácido cianídrico pela substituição do hidrogênio por um grupo orgânico. Em sua nomenclatura IUPAC, usa-se o nome do hidrocarboneto correspondente seguido do sufixo nitrila. Então vamos lá, ó. Tem a etano, né? Então, ó, 2 carbonos, etano, nitrila. Aqui, propano, nitrila. Aqui, benzeno, nitrila ou benzonitrila. Nomenclatura usual, que também é chamada de radicofuncional. Então, as nitrilas são nomeadas pela citação da palavra cianeto, seguida da preposição de e do nome do grupo R com a terminação ila. Então, ó, aqui, ó, cianeto de metila, cianeto de etila, cianeto de fenila, ok? Cuidado para não confundir fenil com benzil, tá? É importante. Dê uma olhada nas aulas anteriores que fala de radicais orgânicos. As nitrilas são compostos muito tóxicos. As sementes de alguns alimentos como cereja, uva, maçã e pêssego possuem uma pequena quantidade de uma nitrila, a amidalina, certo? Cuja fórmula estrutural está apresentada aí logo abaixo. Já na mandioca brava, o nível de amidalina presente é suficiente para matar uma pessoa. Ela pode ser utilizada na alimentação do gado ou no preparo de pratos típicos da região norte do país, depois de receber tratamentos especiais. Então, ó, aqui é a comparação entre a mandioca brava e a comum, né, respectivamente. Ok? Então, ela é muito tóxica e, dependendo da concentração, pode causar a morte.
Um fato curioso relacionado com o cianeto foi a tentativa de assassinato do monge russo Rasputin em 1916. Durante uma festa, ele recebeu um pudim contendo uma grande quantidade de cianeto de potássio. Embora Rasputin tenha comido grande quantidade do pudim, ele não morreu. Por esse motivo surgiu uma lenda de que Rasputin possui poderes satânicos. Esse mito só foi esclarecido em 1930, quando foi descoberto que o cianeto reage com açúcares, formando substâncias praticamente sem toxicidade, denominadas cianidrinas. Vamos ao nosso próximo grupo funcional, que são as isonitrilas, que são compostos que apresentam esse grupo aqui, RNC, o contrário da nitrila, RCN. Em sua nomenclatura substitutiva e UPAC, usa-se o nome do grupo R, substituinte com a terminação -il, seguido do sufixo carbilamina, metilcarbilamina, etilcarbilamina, fenilcarbilamina. A nomenclatura usual, que é a nomenclatura radicofuncional, as isonitrilas são nomeadas pela citação da palavra isocianeto, seguida da preposição de e do nome do grupo E com a terminação -ila. Então, ó, isocianeto de metila, isocianeto de etila, isocianeto de fenila. Bem, pessoal, nós chegamos ao final de nossa aula de hoje. Nós vimos o finalzinho das funções oxigenadas, os sais orgânicos e os anidridos, e vimos todas as funções nitrogenadas. Cabe a vocês agora fazerem as suas próprias anotações para que vocês possam compreender melhor. Na próxima aula nós teremos exercícios que vão aplicar melhor esse conteúdo. Então, forte abraço, até a próxima, pessoal. Tchau, tchau!